Nosso texto bíblico para esta palavra. Salmos, número 119, versos 97 ao 104. E o 105, o verso 105, é o texto em destaque. A tua palavra é lâmpada para guiar os meus passos, é luz que ilumina o meu caminho. Tá bom? A tua palavra é lâmpada para guiar os meus passos, é luz que ilumina o meu caminho. Muito bem, olha só. Nesta pré-aula de hoje, os objetivos é ensinar os alunos sobre a Bíblia, mostrar que a Bíblia foi escrita por pessoas inspiradas por Deus e estimular os alunos a amarem a palavra de Deus. Para isso, eu vou colocar aqui o link. Na descrição dos vídeos você tem todas as minhas redes sociais, incluindo no WhatsApp. Você pode falar comigo, você pode mandar pergunta, você pode mandar sugestão, você pode mandar foto, você pode mandar vídeo, você pode mandar conteúdo. Olha, eu estou aqui com a quarta lição pronta já, e eu quero te mandar um texto aí, eu quero te mandar um vídeo, eu quero fazer. Vamos interagir. Isso é muito bom saber que existe uma rede de pessoas trabalhando em unidade, com o compromisso de ensinar a palavra de Deus para essa turma maravilhosa que são os adolescentes. Então eu vou colocar alguns links aqui na descrição desta pré-aula. Do Impactar, que vai acontecer agora em janeiro de 2017. Vou colocar também um link do Avivamento na China. Você vai ver que na China, em 1949, eles eram cerca de 5 milhões de cristãos. Um ditador, ou o ditador Mao Tse-tung, assumiu o país disposto a erradicar o cristianismo. E eles começaram a clamar, eles começaram a orar. E aquele site e aquele movimento chamado Portas Abertas distribuiu milhões e milhões de Bíblias na China, através da fronteira, por intermédio do irmão André e de muitas pessoas que trabalharam com ele. Mas hoje, na China, tem mais de 80 milhões de crentes. E eles produzem mais de 1 milhão de Bíblias por ano. A Bíblia é um livro maravilhoso. E eu vou usar aqui algumas citações do livro do pastor, mestre, doutor, reverendo Antônio Gilberto, um dos maiores comentaristas e consultor doutrinário de revistas da Escola Dominical, da CPAD, pastor Antônio Gilberto. Talvez você não o conheça. Pastor Antônio Gilberto, reconhecido nacional e internacionalmente como um doutor em teologia. Ele tem um livro maravilhoso que se chama A Bíblia através dos séculos. A Bíblia através dos séculos. Vou colocar o link desse livro também na descrição dos vídeos para você ler. Vou colocar um outro link também, que é um vídeo de 1 minuto de como a Bíblia é distribuída na Coreia do Norte. Na verdade é um vídeo de 5 minutos. Como a Bíblia é distribuída na Coreia do Norte. A Coreia do Norte figura há mais de 12 anos consecutivos na primeira posição da lista de países fechados para o cristianismo. É o país mais fechado para o cristianismo, mas as pessoas acharam uma forma muito arriscada, é verdade, de enviar a Bíblia para a Coreia do Norte e transmitir, portanto, a palavra de Deus aos irmãos que lá estão e àqueles que ainda não conhecem o Evangelho, porque lá não pode ter a Bíblia. Então existe uma maneira que eles mandam a Bíblia para lá. Por que estou falando isso? Porque você pega o seu celular e assiste esses vídeos, isso vai te motivar na aula, e manda para os seus alunos, para eles verem a realidade, que nós temos em nossas mãos um tesouro maravilhoso que é a palavra de Deus, e não podemos ignorar e nem desprezar. A Bíblia, o livro do povo. A palavra Bíblia é o plural de livro e rolo. No idioma antigo, a língua grega, o termo Bíblia significava coleção de livros. Tá? Então,
é importante entender o seguinte, que a Bíblia, lá no comecinho, né? Então, era tudo em rolos, tá? Tudo em rolos, tá bom? Cada rolo era chamado de biblion. Diversos rolos juntos, Bíblia. Curiosidade, hein? Então, Bíblia significa coleção de livros pequenos. Também é importante salientar que o material usado para a Bíblia no primeiro momento era o papiro, que eram grandes folhas de uma planta aquática que você tirava e escrevia naquela folha e guardava, escrevia um documento, escrevia uma história, escrevia a Bíblia. Depois foi introduzido o pergaminho, que é pele de animais curtida e polida, e aí se escrevia na pele e se guardava esses livros, tá bom? Então você nunca tinha todos os livros juntos. Então você queria o livro de Jeremias, então pega o rolo de Jeremias, era grande, era pesado. Pega o livro de Esdras, pega o rolo de Esdras, tá? O que revolucionou tudo isso foi no século II, os chineses inventaram papel, tá bom? E em 1450 o alemão Gutenberg inventou o prelo, uma forma de impressão, ou uma máquina de impressão móvel, que era menor e muito mais rápida. Isso revolucionou, tá certo, a impressão da Bíblia. A Bíblia é o livro mais odiado e o mais amado por todos, é o mais traduzido do mundo. Porém, embora ela já tenha sido traduzida para mais de 2.500 idiomas, há ainda cerca de 4.500 idiomas nos quais a Bíblia não foi traduzida. E aí você pode colocar países que podem receber o Evangelho e países completamente fechados ao Evangelho. E daí você e eu podemos agradecer a Deus pelo privilégio de ter a Bíblia em nossa língua e por estarmos em um país com liberdade religiosa, onde podemos ler, meditar e pregar a palavra de Deus. Por isso, veja, que enquanto muitos dão a vida por esse livro, outros o desprezam, deixando-o como uma decoração na estante. Uma importante colocação também sobre esse livro, eu estou com essa aqui, que é a tradução ou a versão Almeida, revista e atualizada. Eu tenho uma Thompson, eu tenho uma corrigida, eu tenho uma palavra-chave e tenho uma palavra viva, e eu tenho aqui acho que umas 10 Bíblias minhas, na minha biblioteca. É pequenininha, mas eu tenho uma biblioteca que eu tenho aqui, acho que umas 10 Bíblias. Professor, repito, não pode ter uma Bíblia só, tem que ter diversas Bíblias, tá bom? Essa aqui é que eu uso no púlpito, porque as Bíblias de estudo são pesadas e são caras. Então, quando você fica carregando no carro e no púlpito e tal, então em pouco tempo ela estraga. Então a última que eu comprei de estudo, que foi a palavra-chave, ela está praticamente nova, porque eu estudo em casa, deixo ela guardadinha, tiro da estante só quando vou estudar, coloco na mesa, folheio ela, mas quando vou sair eu levo essa que ela me proporciona uma tranquilidade maior no púlpito, e por ser leve ela vai demorar muito mais tempo para estragar. Então é um cuidado que eu tenho com a Bíblia. A CPAD, as Assembleias de Deus, usam muito a versão Almeida. Né? A Almeida é a mais usada, ainda hoje é a mais usada. E uma informação que está no livro do pastor Antônio Gilberto sobre essa versão da Bíblia é que João Ferreira de Almeida é um português que ele se mudou de Portugal para, acho que é Indonésia, depois para Java, uma coisa assim, enfim. Ele aceitou a Cristo e ele, sendo português, ele traduziu a Bíblia para o português de Portugal. Traduziu a Bíblia, tá certo? Mas, naquela época, não era comum a Bíblia ser traduzida, não era aceitável pelo clero da Igreja Católica. Muitas pessoas foram mortas porque se atreveram
a traduzir a Bíblia Sagrada. Porque quando você traduz, você coloca na mão do povo. E qual que era a ideia? Manter na mão do clero. Manter na mão dos grandões. Por quê? Porque assim eles manipulavam o povo. Pregavam o que eles queriam que o povo ouvisse. Pregavam com uma interpretação que os favorecia e que ignorava, desprezava, subjugava o povo. Tá certo? Então quando alguém se atrevia a traduzir a Bíblia e colocar nas mãos do povo, isso ameaçava o clero, ameaçava os grandões. Tem muita gente agindo assim hoje. Só que, lamentavelmente, no Brasil, isso é inadmissível. Porque uma igreja, um membro de uma igreja, ele tem que amar a palavra de Deus. E é sobre isso que nós vamos falar aqui. E aí, João Ferreira de Almeida, esse homem que traduziu para nós a Bíblia, ele foi queimado pela Inquisição da Igreja Católica por ter traduzido a Bíblia. Ele foi queimado em praça pública pela Igreja Católica. É uma informação histórica sobre a tradução da Bíblia. Lamentavelmente, repito, enquanto muitos morreram para que essa Bíblia chegasse até nós, muitos de nós a desprezamos. Vamos lá. Eu quero colocar aqui algumas questões para vocês dentro da nossa pré-aula. Então, a Bíblia é o livro do povo de Deus, tá? Então você tem todas as divisões da Bíblia, entre Antigo e Novo Testamento, Nova Aliança, Antiga Aliança, Testamento, Pacto, Aliança, Contrato, tá bom? Você tem sempre o cuidado, né? Nós que estudamos a palavra de Deus, a gente tem que sempre ter um cuidado ao estudar a Bíblia. O Antigo Testamento é uma aliança para um povo particular, não é? O povo de Israel. E a nova aliança, ela é universal para todos os homens e mulheres do mundo, a igreja, tá? O Novo Testamento. Então é preciso ter cuidado porque tem pessoas aplicando profecias e palavras que Deus destinou exclusivamente para Israel. Tem pessoas que pegam e aplicam para hoje, tá? Então não é válido, tá certo? Então nós estamos na nova aliança. A Bíblia foi redigida por pessoas. A pergunta como a Bíblia foi escrita e para quem foi dirigida nos ajuda a compreender a forma de Deus revelar as suas palavras ou a sua palavra aos seres humanos. Então, ela não caiu do céu fechadinha com zíper maravilhosa, não. Mas ao longo de 16 séculos, 1600 anos, cerca de 40 homens escreveram a Bíblia. E escreveram nas situações mais adversas possíveis. Davi era rei, era guerreiro, Josué era um grande comandante, Salomão era um grande rei, um grande sábio, certo? Jeremias escreveu dentro da masmorra, Isaías era um estadista, certo? Pedro, Tiago e João eram pescadores, Paulo era um erudito, escreveram em tempos diferentes, em momentos diferentes, em um momento em que a informação não circulava como hoje. Então você não tinha como saber o que estava acontecendo do outro lado, não tinha como se comunicar com outras pessoas, não sabia o que estava acontecendo no mundo, numa outra região, não. Eles escreveram de forma isolada, em ambientes isolados, em ambientes diferentes, em circunstâncias adversas, mas embora tenha sido escrita por pessoas, Deus usou pessoas finitas para cumprir o seu propósito eterno de colocar a sua palavra que é eterna na mão de todos os homens, através dos homens, porque Deus nos fez para cumprir os seus eternos propósitos através da nossa vida. É duas coisas, é a Bíblia, é colocar a Bíblia na mão dos homens e a procriação. É Deus dando ao homem a habilidade de cooperar com o celestial, com o divino, com o eterno. Isso é maravilhoso. Mas embora a Bíblia tenha sido escrita com toda essa diversidade de pessoas, de circunstâncias e situações, ela é um livro uniforme. Você ao pegar a Bíblia, são 66 livros, 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo. Você ao pegar a Bíblia, não pega 66 livros, mas pega um único livro completamente uniforme, que trata de apenas um assunto, que trata apenas de um tema, ok? Portanto, a Bíblia é um único
livro. Ela é também um livro imparcial. Foi escrito por pessoas, mas ela é um livro imparcial. Se os homens tivessem escrito de própria vontade, com certeza eles tirariam erros e fatos vergonhosos, como o pecado de Davi. Não se colocaria, se esconderia debaixo do tapete, mas como é escrita por homens, inspirados por Deus, ela é um livro imparcial. Ela é também a palavra de Deus, certo? Ele vai colocar aqui essas informações, não é? O Antigo Testamento, que tem os 39 livros, tá? Então você tem Gênesis ao Deuteronômio, é o Pentateuco, ou os 5 primeiros livros da Bíblia escritos por Moisés, certo? Você vai ter de Josué até Esther, são os livros históricos, tá bom? São os livros históricos. De Jó até Cântico dos Cânticos, livros poéticos. De Isaías a Daniel, profetas maiores. E de Oséias a Malaquias, profetas menores. Lembrando aqui que pode haver aqui uma divergência, você pode até me falar, não é, essa divisão aí tem uma a mais, uma a menos que você não colocou aí, manda para mim aí, vamos lá. Vamos pôr a cabeça para funcionar juntos. Mas aqui nos profetas menores, não é menor em substância de sua carta, mas menor no que eles escreveram. Mas embora eles tenham escrito 1, 2, 3 capítulos, mas de uma substância fenomenal e maravilhosa, tanto quanto aqueles que escreveram mais capítulos. O Novo Testamento tem 27 livros. Mateus, Marcos e Lucas e João são os 4 evangélicos, ou melhor, são os 4 evangelhos, são 3 sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, paralelos, certo? Conjugados entre si. João, Atos dos Apóstolos, livro histórico. Mais uma curiosidade, é o livro que não tem fim, não tem conclusão. Leia o livro de Atos, leia o capítulo 28. Ele não está concluído, já existe um movimento, inclusive, que se chama Atos 29. Por quê? Porque os Atos dos Apóstolos, como ele está escrito, lembrando a você que os títulos, subtítulos na Bíblia, toda essa divisão, isso foi feito por homens. Divisão em capítulos, versículos, tudo isso foi feito por homens, para nossa maior compreensão. A ordem cronológica da Bíblia, existem já Bíblias em ordem cronológica, mas a maioria delas não está em ordem cronológica, ok? Mas numa sequência que fica fácil de ler e fácil de compreender, tá certo? Mas os Atos dos Apóstolos, já se há um consenso que seria mais interessante colocar Atos do Espírito Santo através dos apóstolos, ou Atos do Espírito Santo na igreja, de tal maneira que isso não acabou, continua a acontecer, o derramar do Espírito Santo, a propagação do Evangelho, certo? Pessoas sendo salvas pelo poder do Evangelho. Portanto, Atos continua, o Espírito Santo continua agindo por meio e por intermédio da igreja. Eu falei aqui até Atos, não é? Aí você vai ter de Romanos até Filemão, epístolas paulinas, tem as epístolas dedicadas à igreja, tem as epístolas pastorais dedicadas a pastores de igrejas, tá certo? Você vai ter de Romanos até Filemão, Romanos, Coríntios, lembrando que não tem primeira e segunda, nas primeiras Bíblias, foi separado depois na Vulgata Latina, tem muita informação, galera, vai colocando aí, vai pesquisando aí, tá bom? Nos originais não é 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, é livro dos reis, livro de Samuel, tá bom? Então eu não vou ficar falando aqui 1 e 2. Então Romanos foi escrito à igreja de Roma, Coríntios, a igreja de Corinto, Gálatas, a igreja da Galácia, Efésios, a igreja de Éfeso, Filipenses, a igreja de Filipos, Colossenses, a igreja de Colossos, Tessalonicenses, a igreja de Tessalônica. Essas são as cartas eclesiásticas. E as pastorais? Timóteo foi escrito ao jovem pastor da igreja de Éfeso. Tito, a igreja de Creta. Filemão foi escrito para um cristão da igreja de Colossos, tá certo? Também tem as cartas de prisão, que Paulo escreveu quando estava preso. Efésios, Filipenses, Colossenses e 2 Timóteo, Paulo estava preso, tá certo? Então, são essas cartas e são essas as curiosidades bíblicas. Aí você vai ter uma epístola, as epístolas gerais, tá certo? Que é Hebreus, Tiago, 1ª, 2ª Pedro,
e João, né? Ou então você vai ter Hebreus. Não há um consenso sobre quem a escreveu, mas ela foi aceitada pelo cânon sagrado, tá bom? Aí você tem a epístola de Tiago, aí você tem a epístola de Pedro, as epístolas de João, Judas e o Apocalipse, tá certo? Que é o mesmo escritor que escreveu primeira, segunda e terceira epístola e que escreveu o Apocalipse, tá bom? Então são essas as informações, certo? E aqui para nossa meditação, nessa parte da inspiração da palavra de Deus, 2 Timóteo, capítulo 3 e versículo 16. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, certo? Bom, a Bíblia é a palavra de Deus. Quais as línguas originais da Bíblia? Hebraico e aramaico no Antigo Testamento e o grego no Novo Testamento. Busque essas informações aí, tá bom? Não taxa elas não. Pesquisa. Gente, eu tenho uma maneira de estudar. Eu pego a revista, a gente tem hoje a internet e a gente tem diversos livros que a gente pode estudar e puxar informações que nos ajudam. Então a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Ela não simplesmente contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Quem atesta isso? Você vai ter aqui Abraão, nós somos herdeiros da fé, Moisés, que recebeu os 10 mandamentos, os profetas, os apóstolos, Jesus. Ele disse que é a verdade. Então a Bíblia é a palavra de Deus e ela é a verdade. Nossos adolescentes hoje estão ouvindo muito falar de verdade relativa. A Bíblia é verdade absoluta de Deus. Então ela é a palavra de Deus. Por isso que talvez esse seja o maior desafio nosso. Em alguns povos o maior desafio é colocar a Bíblia na mão do povo. O nosso maior desafio é fazer o povo ler a Bíblia. Ler. Meditar, como diz o salmista Davi, na tua palavra medita de noite. Escondi tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então, enquanto muitos povos precisam colocar a Bíblia nas mãos do povo, nós precisamos colocar a Bíblia no coração do povo, fazendo esse povo ler Bíblia. Ame a palavra. Eu quero terminar aqui com um texto que eu escrevi. Interessante que ele coloca aqui, eu já falei numa das pré-aulas do outro trimestre, desenvolva o hábito de levar papel e caneta em sua Bíblia, ou use o bloco de notas para fazer anotações. Eu particularmente, eu mesmo, falo para adolescentes, quando eu falo para jovens e na escola dominical. Hoje em dia você não adianta mais ver uma pessoa na igreja com o celular na mão e achar ruim. Isso faz parte, está na nossa mão. Você pode, dependendo do que a pessoa falar no púlpito, você pode até pesquisar o que ela falou. Portanto, nós, enquanto professores, pregadores, pastores, dirigentes, devemos notar como uma atitude de nobreza quando alguém pega a Bíblia, enquanto estamos pregando, enquanto estamos dando aula, e começa a folhear, e começa a pesquisar aquilo que estamos falando. Olha, em tal lugar está escrito assim, assim. Eu particularmente, eu prego com as minhas referências por escrito. E gosto, inclusive, de ler a Bíblia. Tem muitas pessoas, inclusive, muitos pregadores jovens, citando tudo. Cita Sócrates, Platão. Agora a moda é citar Spurgeon. Mas cita pouca Bíblia. A Bíblia diz em Hebreus 4:12 que ela é viva, poderosa e eficaz. Paulo diz, eu nada me propus saber entre vós, senão Cristo e este crucificado. Então, aqui em Atos, capítulo 16, a Bíblia vai nos mostrar a importância de se ler. Atos 17 e 11. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Então quem ama a palavra não apenas escuta, mas examina, medita, pesquisa a palavra para saber se aquilo que está sendo ensinado é realmente o que a Bíblia está dizendo. Muitos naquele dia se verão sem esperança, porque ignoraram a palavra de Deus. Lamentavelmente, muitos homens
que são pseudo-mestres, falsos pastores. Nós temos homens de um caráter ilibado no ministério. Na nossa igreja, principalmente, eu posso falar da minha igreja, nós temos homens de Deus ensinando a igreja. Mas falando de um modo geral, muitos têm sido levados por ventos de doutrina, que, olha, é heresia do mais baixo nível. É um crime certos lugares serem chamados de igreja. Mas quando eu olho, porque às vezes eu vou assistir isso aqui só para ver. Quando eu olho determinados vídeos e vejo certas mensagens e certas aberrações sendo vomitadas sobre o povo, e o povo lá aplaudindo, contribuindo, isso é um povo que ama a Bíblia? Isso é um povo que ama a Bíblia? É um povo que está se comportando como bode, porque a Bíblia diz que as ovelhas conhecem a voz do pastor, está em João 10. As ovelhas conhecem a voz do pastor, ou seja, sabem discernir se o que está sendo pregado realmente é Deus falando ou é alguém usando a Bíblia para os seus próprios interesses. Mas como ter esse discernimento se não ama, se não lê a palavra de Deus? Não é possível amar alguém e ignorar o que ele diz. Não é possível amar a Deus e ignorar sua palavra, a verdade, a Bíblia Sagrada. O analfabetismo bíblico tem levado muitos a saírem da igreja e muitos a permanecerem com a motivação errada. Nossa geração de adolescentes precisa amar a Bíblia, lendo-a, meditando nela e praticando-a no dia a dia. E todos nós. O que muda comportamento não é a imposição ou o julgamento dos homens, mas a palavra de Deus que muda, que salva, que transforma, que liberta. Uma geração que não lê a Bíblia, ignora e despreza a palavra de vida eterna. Não há avivamento sem Bíblia. Não há derramar do Espírito sem Bíblia. Quem despreza a Bíblia, despreza o Espírito Santo que a inspirou. Você não pode cantar que ele é bem-vindo sem expor sua vida à luz de sua palavra. A Bíblia é luz para o caminho, é combustível para a fé. Meus queridos, que Deus abençoe a vida de vocês. Foi um prazer estar com vocês em mais essa pré-aula. Fique ligado, tem muita coisa de Deus vindo por aí. Assista, curta, compartilhe, clique nos links, inscreva-se no nosso canal, manda para todo mundo. Vamos disseminar a palavra de Deus. Um grande abraço e até a próxima pré-aula. Feliz 2017 na paz do Senhor. Fique com Deus.